A paz do Senhor, sou o pastor Carlos Henrique. Tem uma palavra de Deus para os nossos corações nesse dia. Que Deus nos abençoe. Está registrado em o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24, que nos diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Graças a Deus. Esta palavra ela nos traz uma grande reflexão de um profundo ensinamento, porque é uma parábola proferida pelo Senhor Jesus Cristo, tanto Mateus quanto Lucas registram isso. E sabemos que sempre que vamos edificar algo, é necessário que nos preocupemos, pensemos em fundação, pensemos em um solo firme, em um espaço adequado. Precisamos planejar, pensar aquela obra e vamos precisar de tudo quanto necessário for para que aquela edificação ela possa sair a contento. Jesus, ele preocupado com a nossa casa e a casa espiritual principalmente, essencialmente, ele profere essa parábola e fala com seus discípulos, fala com o povo, fala com a multidão e deixa como ensinamento a importância de se observar. No cunho espiritual, no âmbito espiritual, se nós queremos ter uma casa bem edificada, uma casa que esteja com a fundação, um fundamento bem ajustado para que não venha ruir, nós precisamos fazê-la adequada e corretamente. E só há uma opção para que isso dê certo. A nossa casa dê certo. A nossa edificação seja bem sucedida. Ela precisa ser construída, deve ser construída, necessariamente em Jesus. Jesus é a rocha, Jesus é a pedra angular de esquina, Jesus é a base sólida. Jesus, ele quando questionando os seus discípulos, quem diz os homens ser o filho do homem? E aí uns disseram Elias, Moisés, um dos profetas. E Pedro então disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então responde para Pedro: Postamente digo, tu, Simão Bar-Jonas, não professaste nem a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, quando ele diz isso, ele está falando de si mesmo, e ele então está dizendo: edifico a minha igreja sobre este fundamento, que sou eu, que sou a pedra, que sou a rocha. E quando Jesus diz isso, ele está nos ensinando que nós precisamos estar sempre nele. Mesmo quando João vai escrever: sem mim nada podereis fazer. As palavras de Jesus, nós precisamos entender que a nossa casa, para dar certo, ela precisa estar em Cristo. Veja que o segmento do texto, o Senhor Jesus, ele diz que aquele que construiu a casa sobre a rocha, olha, veio o vento, veio os rios, veio a tempestade, mas nada foi o suficiente capaz para que aquela casa ruísse, aquela casa caísse. Diferente daquele que Jesus classifica como insensato, porque o que edifica sobre a rocha, edifica em Jesus, é o homem prudente. É ser prudente. Aquele que edifica diferente deste homem, é diferente dele, ele é classificado como insensato, porque edificou a casa sobre a areia, não praticou a palavra de Deus, não observou a palavra de Deus, não observou os mandamentos do Senhor. E o que o Senhor Jesus deseja mais que façamos é que observemos, guardemos a sua palavra. Que nós possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Nós possamos observar a palavra do Senhor para que possamos viver e viver eternamente. Que nós possamos reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e suficiente Salvador, o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Que nós possamos reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Nesta manhã, neste dia, nesta noite, seja quando o momento que você
tiver a oportunidade de assistir essa mensagem, eu desejo que esta palavra ela fale profundamente ao teu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.